Som. Só da igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé e vamos orar para darmos início ao trabalho. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvarmos e agradecermos o teu santo nome. Que o Senhor venha nos ajudando a cada dia, Senhor, estar na tua presença, Pai. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, aqueles que ainda irão chegar. Traga-os em paz, livrando de todo mal, Senhor. Abençoa também, Senhor, a irmã Luciana, Pai, que pediu oração. Toma direção na vida dela, Senhor. Vá ali visitando o seu lar, a sua família. Vá visitando, Senhor, a minha sogra também. Vá repreendendo toda enfermidade, todo mal, no nome de Jesus. Vá visitando, Senhor, a irmã Josefa, Senhor. Vá visitando, ó Pai, todos os enfermos, Márcia, todos os hospitais, Pai amado. Vá colocando as tuas mãos sobre cada um enfermo, Senhor, no nome de Jesus. E repreendendo, Senhor, todo mal, no nome de Jesus. Fica conosco nesta noite, Pai. Abençoa também a irmã Nininha, Senhor. Que o Senhor abençoe ela, Senhor amado. Que o Senhor faça, Deus, a tua vontade na vida dela, Senhor, toda a sua família, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua recuperação também, Senhor, por estar aqui conosco nesta noite, Pai. No nome do teu Filho amado, Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, de número 7. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz e júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, e as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, e nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Vamos cantar o de número 1.
A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Iremos ler aqui no livro de Salmos, capítulo 84. Salmos 84, que diz, o título da leitura, a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Amém. Que o nosso Deus, pois, nos abençoe, e agradecemos a Deus, pela sua palavra lida. O pastor vai estar com oportunidade para fazer a dedicação dos dízimos e ofertas, e logo após o ministério feminino vai louvar o Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos ao bondoso Deus por sua graça, por tudo quanto Ele tem nos concedido para a glória do seu nome, que nós possamos, em nome de Jesus, oferecermos a Deus nessa noite o culto de adoração, o culto de celebração, e darmos o nosso melhor para a glória do Senhor Jesus. Eu quero ler com a igreja o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. E a partir do versículo 46. Nos diz a palavra do Senhor: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe
e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Algumas vezes a gente lê alguns textos bíblicos e fica uma certa interrogação, não é? Como é que Jesus, um exemplo tão bom, né, de pessoa, como é que pode um ser tão maravilhoso, acreditamos, é o que nós todos temos, cremos, e quando ele é avisado de que sua mãe e seus irmãos estão fora, enquanto ele está dentro da casa, e há uma multidão com ele, e ele é avisado de que sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com ele, e ele faz essa pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parece, as palavras aqui, ou pelo menos o que a gente lê aqui, parece que é algo assim, uma falta de consideração de Jesus com a mãe dele que está lá fora, e nós sabemos que Jesus não faria isso, né? Jesus não desconsideraria a sua mãe, nem os seus irmãos, mas nós atentamos para a seguinte palavra. O versículo 49, Jesus estende a mão para os discípulos e diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Em outras palavras, Jesus está dizendo que quem é a sua família? É aquele que obedece o Pai que está no céu. Então, o fato da gente estar na igreja, o fato da gente usar a Bíblia ou andar com a Bíblia, o fato da gente pregar, não é a garantia de que nós somos família de Deus. A família dele, disse Jesus, que é aquele que obedece às palavras, ou aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, para se tornar família de Jesus, tem que obedecer a palavra do Pai. Tem que obedecer os ensinamentos do Senhor. Que em nome de Jesus a gente possa estar aqui cultuando ao Senhor nessa noite, mas que, mais do que isso, a nossa vida seja uma vida de obediência a Deus. Que a gente tenha aprendido isso a cada culto, a sermos obedientes a Deus em nossa vida. Ontem à noite aqui no culto, que foi uma maravilha, que foi uma bênção, falamos isso, que às vezes nós não recebemos a bênção de Deus, as coisas não acontecem na nossa vida, milagres do Senhor não acontecem na nossa vida, porque aquilo que representamos aqui não é o que realmente vivemos, e Deus nos conhece. Deus nos conhece. Então, Deus sabe o que é uma pessoa aflita, angustiada. Deus sabe o que é uma pessoa sofrendo, mas Deus sabe também o que é uma pessoa encenando, o que é uma pessoa representando. Deus sabe de tudo. Que nós nessa noite não estejamos aqui representando, mas estejamos aqui nos identificando com o Senhor, com sinceridade, com verdade de coração, para que Ele assim manifeste a sua graça sobre nós, enquanto cultuamos o seu santo nome. Amém? Então, nós já estamos em culto solene, já estamos adorando a Deus, e tudo o que fizermos aqui
será para a glória do Senhor, ou então o Senhor não estará satisfeito com a nossa atitude, com o que fizermos aqui nessa noite. Então que realmente sejamos aqui adorando a Ele, glorificando a Ele com nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria de orar com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus, e que nós coloquemos diante do Senhor, nosso Deus, a nossa vida, bem como a vida de todos os nossos irmãos, aqueles que não puderam estar conosco nessa noite, que não vão poder estar conosco. A nossa irmã Luciana, que pediu oração, já estava pronta, saindo de casa, mas aconteceu lá um problema. Então vamos orar pela nossa irmã Luciana e por tantos outros servos do Senhor. Amém? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te adoramos e glorificamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, entregando a sua vida, morrendo em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que fazem esse culto hoje à noite. Ó Deus, que realmente aquilo que a tua palavra fez nos refletir nessa noite, aconteça aqui nesse lugar, nesse ambiente, e aconteça, Senhor, em todo lugar em nossa vida, enquanto vivermos em nome de Jesus. Que, ó Pai, nós sejamos identificados como família do Senhor, por uma vida de obediência, por uma vida de temor a Deus, por uma vida de servir ao Senhor, ó Deus, de cumprir a sua lei, os seus mandamentos, em nome do Senhor Jesus. Que não sejamos identificados, ó Deus, pelo hino que cantamos, pela a fala que pregamos, ó Deus, ou pela maneira como nos vestimos ou mesmo representamos, mas que a nossa identidade com o Senhor esteja por nossa vida, pelo nosso viver, Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a intimidade de cada um aqui nessa noite. O Senhor sabe, ó Deus, daquilo que o Senhor pode, porque há uma necessidade talvez, e o Senhor, ó Deus, vai fazer isso para a sua glória, porque te apraz. Se há essa necessidade de transformação, que o Senhor transforme, que o Senhor, meu Deus, traga a luz, entendimento em nome de Jesus. Faça-nos, ó Deus, cada vez mais compreender a tua verdade e a tua vontade para com as nossas vidas. E que, ó Deus, a nossa vida aqui, o nosso viver aqui, Senhor, seja para a tua glória. Queremos suplicar a ti, ó Deus, pela vida dos teus filhos, aqueles que não poderão estar conosco nesta noite. Irmãos e irmãs, ó Deus, que por qualquer motivo, ó Deus, foram impedidos, não puderam estar aqui. Mas glorificamos o teu nome pela vida daqueles que nada os impediu, estão aqui também para adorar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, supra a necessidade de cada um, ó Deus, traz resolução, ó Deus, para cada situação e vida. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco através da tua palavra. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão a ti. Em o nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou ler aqui em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus,
Te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama
e nós agradecemos a oportunidade. Amém? Amém. Que o nosso Deus, né, continue nos abençoando. E o Senhor, Ele é grande, né? Agradecemos a Deus essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite, né? Para juntos louvarmos e agradecermos o nome santo do Senhor. E está aqui presente conosco, né, o esposo da nossa irmã Rosângela, irmão Alexandre. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Que o Senhor abençoe. E o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Oi, som. Oi, som. Oi, oi, som. Som, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Apesar do cansaço, a semana foi bem intensa, bem corrida. Tanto é que eu nem pude estar aqui ontem, prestigiando o culto. Só foi possível acompanhar hoje, quando for disponibilizado pelo YouTube. Mas a alegria é a mesma. Porque nós somos uma comunidade, nós somos a igreja do Senhor. Então a alegria do nosso irmão é a nossa alegria também. Me deixa muito feliz de saber, né, da ocorrência, né, de tantos cultos em ações de graça. E isso só demonstra o quanto Deus tem feito maravilhas em nossas vidas, né? E a gente de fato tem que agradecer ao Senhor mesmo por tudo que Ele tem feito por nós. Então, nesse mesmo espírito, vamos colocar de pé e vamos continuar em adoração ao nosso Deus. Vamos louvar a Ele com alegria, com entusiasmo, com toda a nossa força, porque Ele é merecedor. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pedir para que Ele abra os nossos olhos, mas os nossos olhos espirituais, para que possamos contemplá-lo.
santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Só a igreja, quero te ver. Aleluias. Ainda mais forte, diga. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Aleluias. Senhor, se faz presente aqui em nosso meio, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
Vamos aplaudir nosso Deus. Ele é fiel. Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Aleluia. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Grande, teu Deus é grande, não existe outro Deus tão grande assim. Grande, meu Deus é grande, não existe outro Deus tão grande assim. Amém. Eu estava já acertando ali com o Gabi, sabe? Porque Gabi já sabe, irmã Bia vai ler o Salmo 100. Gabi já sabe. Qual é o Salmo? Quando a irmã Bia lê, ela já está ali programando, que ela já sabe que é o Salmo 100. E daqui a pouco a irmã, ela já sabe, o pastor vai cantar, Deus é grande. Aí começar pelo menos uma fala. Mas o nosso Deus é grande. Amém. Irmãos, nós vamos continuar essa... É claro que não o mesmo texto, mas vamos continuar meditando nessa questão de que o Senhor, o nosso Deus, Ele é todo-poderoso e que Ele é poderoso o suficiente para trazer resolução, para resolver situações na nossa vida, para nos dar livramentos. Amém? Nós louvamos a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus, né? Nossa irmã Bia já apresentou, irmão Alexandre, irmã Michele está com sua família aqui também, né? Irmã Michele, eu já estava cobrando da irmã Bia, cadê a irmã Michele? Nunca mais a gente viu a irmã Michele por aqui. A irmã Michele hoje veio dobrando, né? E deu troco ao pastor, respondeu com a família toda. Nós vamos, Deus abençoe a todos, a toda a família, em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. A partir do versículo 16. Esse texto que nós vamos ler é o texto que fala quando o rei Dario, né, manda jogar Daniel na cova dos leões. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Nós começamos ontem a pregação perguntando... Alguém lembra o que foi que eu perguntei ontem aqui no começo da pregação? Me ajuda aí. Quem estava esperando uma bênção do Senhor? Não esperando que o Senhor resolvesse o problema, que o Senhor livrasse do mal, mas estava esperando uma bênção do Senhor. Foi isso, não foi? Hoje nós vamos fazer outra pergunta, mas Daniel capítulo 6, a partir do versículo 16. A pergunta é, hoje é mais ou menos assim, tem alguma coisa com a pergunta de ontem? Tem, mas é quem está na certeza de que Deus transformará a adversidade da sua vida em grande bênção.
Amém? Todos nós, eu espero que creiamos que Deus transformará toda a adversidade na nossa vida em grande bênção. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 16, está aqui também no Data Show, caso precise acompanhar. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra. E o rei a selou com o seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado para o palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Amém? Amém. Oremos. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor por tua graça, louvamos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Sabemos que não merecemos, estamos aqui porque o Senhor nos amou e amou demais. Pedimos mais uma vez, perdoa os nossos pecados por amor do teu Filho Jesus. E fala-nos, ó Deus, através da tua preciosa palavra. Que a gente possa sair daqui, ó Deus, com compreensão daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor pode fazer e realizar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós já falamos que aguardamos, esperamos, cremos que Deus pode transformar adversidades da nossa vida em grandes bênçãos. O texto que nós lemos, ele fala de Daniel sendo lançado na cova dos leões. É interessante que o que a cova dos leões, naquele momento, representavam para Daniel. A história de Daniel é uma história, digamos assim, apesar de ser edificante, fortalecedora para nós, mas a história de Daniel, como a história de muitos jovens que serviram, que pertenciam ao povo de Deus no passado, é uma história muito sofrida. Nós já falamos aqui, Daniel pode ter sido com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel pode ter sido castrado quando saiu, foi tirado da sua terra para estar no cativeiro de Babilônia. A vida de Daniel não foi fácil. Apesar dele ser uma pessoa privilegiada, digamos assim, pelo dom que Deus havia dado, pela a graça de Deus soberana sobre ele, mas ele sofreu muito com seus amigos. Daniel, ele não somente estava servindo, vamos dizer assim, a um rei estranho, mas Daniel estava cercado de inimigos, pessoas que o invejavam, que viam como Deus o abençoava e o livrava, e que invejavam ele, queriam o mal para ele, queriam que ele fosse destruído. Mas você imagina Daniel sendo tirado da sua terra, da terra dos seus pais, do seu lugar de culto, de adoração a Deus, do seu lugar de liberdade, em todos os sentidos, inclusive liberdade espiritual, e ser levado para uma terra de escravidão. E lá, Daniel teve, digamos assim, que perder
ou mudar hábitos, o nome, perder a identidade. O nome é mudado quando ele chega naquele lugar. Mudar o nome era algo muito significativo naquela época, porque os pais não colocavam o nome dos filhos, principalmente os judeus, eles não colocavam o nome dos filhos por acaso. Eles colocavam porque havia um propósito. É claro que isso é histórico até mesmo na nossa cultura. Na nossa cultura. A semana passada a Raquel estava perguntando para mim, foi a Raquel, perguntando por que o nome da minha mãe, que é a avó dela, é Severina e chamam com ela Rama. Por que chamam Severina de Rama? Por que alguns severinos também são chamados de Ramos? Não é? Você sabe disso, né? Não, Bio é por causa do Severino. Agora, Severino ser chamado de Ramos é por causa de uma cultura religiosa. Você sabe que, por exemplo, os meses do ano nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, mas tem um outro nome para julho. Qual é o outro nome para julho? Santana. Não é assim? Os nossos filhos não sabem disso, mas os nossos pais, as pessoas mais velhas, diziam sempre assim, chegou o mês de Santana. O mês de julho é o mês de Santana, não é assim? Aí, por que Severino? Porque os pais tinham o hábito de fazer os seus filhos, de colocar nome aos seus filhos atribuídos a santos de sua devoção. Aí botava Severino por causa de São Severino do Ramos. Por isso que chama Severino, e Severino se torna Ramos, e Severina se torna Rama. Você já pensou que coisa? Não é? Então, assim, se na nossa cultura já, por uma questão mística, religiosa, as pessoas já colocavam o nome dos filhos de João, né? Nasceu acho, no mês de março, bota o nome dele de José, porque por causa de São José, não sei, assim, bota o nome dela de Conceição, no final do ano aí, no mês de dezembro, bota o nome dela de Conceição, no mês de outubro, nasceu a menina, bota o nome dela de Aparecida, porque é referente ao santo de devoção de algumas pessoas. Mas lá no passado, o nome tinha mais significado. Então, o nome que Daniel tinha, o nome que os seus amigos tinham os valores espirituais na sua terra. E quando foram levados para o cativeiro, o rei lá fazia questão de mudar o nome dessas pessoas. Como se elas estivessem agora sendo, digamos assim, de alguma forma, por aquele rei, sendo consagrada aos deuses que aquele rei servia. Então, Daniel, digamos assim, você chega para irmão Igor chegou na igreja, Igor, a partir de hoje, seu nome não é Igor mais não. Seu nome vai ser Frederico. Irmão Igor, eu não gostei desse nome, não importa o que você gostou, é o seu nome a partir de hoje. Não importa se ele faz bem, é o que o rei manda, o rei mudou teu nome. Mas ainda, irmãos, de tanta coisa que Daniel sofre, aí chega o dia em que alguém intenta acusação contra Daniel e consegue convencer o rei, que de alguma forma já admirava Daniel, mas consegue convencer o rei que Daniel merece ser morto. Daniel merece ser jogado na cova dos leões. E Daniel é jogado na cova dos leões, segundo o texto que nós lemos. Então vamos pensar. Eu faço uma pergunta a você agora. Eu não sei quantos leões tinham naquela cova, mas devia ter. Mas vamos pensar o seguinte, irmãos. A gente está falando de leão, não é? De leão. A gente não está falando de um cachorro, não. Não é? O cachorro morde, vai ferir. A gente está falando de um leão que não vai somente morder ou matar, ele vai se alimentar da presa que ele matar, da pessoa que vai ser jogada lá dentro, não vai ser ferida, agredida como um cachorro feroz, não vai atacá-lo não. O leão vai se alimentar dele. Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: Daniel saiu da sua terra para não ter mais liberdade de adorar o seu Deus juntamente com o seu povo. Saiu da sua terra para não ter mais a oportunidade de adorar junto com a sua família, ou de viver, perdeu a liberdade de estar com os seus parentes, que ninguém sabe nem quem eram os parentes de Daniel.
Daniel perde a liberdade, ou perde o direito de ser livre. Daniel perde o nome. Daniel é obrigado a obedecer no sentido de servir um rei pagão, um rei que não teme ao Senhor. Mas de tudo isso que é tão ruim que acontece com Daniel até agora, Daniel poderia, não é uma afirmação, poderia ter sido castrado juntamente com seus amigos, quando veio para aquele cativeiro. Mas de todas as coisas que aconteceram com Daniel até então, qual é a pior? Tudo isso que ele sofreu até agora, ser jogado na cova dos leões, qual é o pior? Mude meu nome, não me deixe ir para a igreja, não me deixe com a minha família, mas me botar para o leão e comer? Nina, não. Eu não quero ser comido por leão. Quem é que quer? É a pior situação que Daniel está vivendo na vida dele. É o momento mais difícil que Daniel está enfrentando agora. Ele está sendo jogado na cova dos leões. E aí, irmãos, pense, você vai ser jogado numa cova de onde você não pode sair, de animais feras que você não pode se livrar delas, se defender delas. E aí nós aprendemos com a palavra do Senhor o seguinte, que Deus, o nosso Deus, Ele é aquele que acompanha toda a nossa vida. Deus era Deus e era Deus com Daniel. Deus era o Deus de Daniel e Daniel não negou o seu Deus desde o princípio. Quando o rei mandou servir a eles um alimento que era tipo uma iguaria do rei, uma comida específica, mas ele sabia que as coisas que vinham do rei eram consagradas ao paganismo. E ele nega-se. E vamos dizer assim, o garçom do rei que cuidava da alimentação deles, quando chegou para servi-los, ele disse, por favor, deixa a gente comer somente legumes e tomar água, não comer essa comida. E o moço disse, e se acontecer que durante o final do mês, ou quando o rei procurar observar os moços que eu estou alimentando, e ele vai olhar para vocês e ver que vocês estão mais fracos do que os outros vão estar mais bem, bom da aparência, vão estar mais bem robustos, e vocês menos. Ele disse, faça o seguinte, você faz pelo menos uma experiência de 10 dias, depois de 10 dias você diz o resultado. Daniel era uma pessoa que confiava em Deus, que tinha Deus sobre a vida dele, que Deus estava com ele, e durante 10 dias aquele moço, tá bom, 10 dias eu espero, depois de 10 dias, se a gente vê um mau resultado, você tem que comer a comida que o rei manda. E depois de 10 dias, aquele homem, quando observou, viu que Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estavam muito melhores de aparência do que todos os outros que comiam a comida do rei. Deus cuidava de Daniel. Deus cuidava do seu servo. Deus cuidava daqueles moços. E aí vem o seguinte, e como é que Deus cuida desse moço? E vem uma ordem de repente dizendo que aquele que fizer qualquer oração durante 30 dias, que se for alguém pego orando, ou pedindo qualquer coisa, ou fazendo qualquer pedido, qualquer intercessão, qualquer súplica, a alguém ou a um Deus diferente do rei, que seja jogado na cova dos leões. E Daniel, diz a palavra que Daniel insiste em continuar a sua vida de oração a Deus, ele não nega a sua fé. Ele continua com o mesmo propósito, orando e confiando em Deus, mesmo sabendo do risco de vida que corre. E Deus o acompanha, e Deus todo dia vê Daniel orando, abrindo a janela para a banda de Jerusalém, dobrando o joelho e orando a Deus e dando graças. E mesmo assim, alguém está de olho em Daniel e vai entregá-lo ao rei e diz, olha, aquele moço Daniel, que você diz que o senhor acha ele tão bonzinho, está sendo desobediente ao seu decreto, à sua lei. O que o senhor ordenou, ele não cumpre.
E agora está Daniel, alguém que serve a Deus, que obedece a Deus, sendo levado pelos súditos do rei para ser jogado na cova dos leões. Por que Deus, que esteve com Daniel o tempo todo, por que Deus, a quem Daniel orava o tempo todo, não livra, não impede que aqueles homens levem Daniel, amarrem Daniel e levem ele para ser jogado na cova dos leões? Por que Deus não faz isso? Porque o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, Ele é tão poderoso. E eu gostaria de ler com você o que está no versículo 17. Vê o que diz o versículo 17. Daniel já foi jogado na cova. Taparam a cova com uma pedra. Ou seja, além de Daniel ser jogado no meio da fera dos leões, ele está lá no escuro. E o rei a selou com o seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão do rei sobre Daniel não se modificasse. Ou seja, por que Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Porque Deus sabia que o que iam fazer com Daniel era algo que não podia ser modificado pelos homens, que ninguém poderia mudar. E aí é o bom da história, porque eu aprendo com a história de Daniel, que o nosso Deus deixa a gente cair em situações que ninguém pode mudar, ninguém pode modificar, ninguém pode resolver. A gente às vezes encontra-se em uma situação de vida que a gente vê que não tem saída, não tem escape. É para a gente justamente pensar o seguinte: olhar para cima e não conseguir enxergar nada porque a cova está tapada com uma grande pedra. Olhar para os lados e não enxergar nada porque o lugar está em plenas trevas, escuridão. Querer ouvir a voz de Deus, mas não dá para ouvi-la, porque o que vai se ouvir dentro da cova é o rugido dos bravos leões. Mas é nesse momento em que Deus, Ele faz nos ver que nós estamos sozinhos, sem ninguém nessa vida, mas nunca estaremos sozinhos sem Ele. Nós sempre teremos um Deus ao nosso lado. Por mais difícil que seja a situação, e se alguém chegar para você para dar um conselho, e se você for aconselhar alguém, e a resposta for a seguinte: mas agora a situação está pior do que nunca, amém, glória a Deus, porque Deus é Deus de agir quando a situação está pior do que antes. Deus sabe agir da maneira que ninguém sabe. Deus pode da maneira que ninguém pode. Deus resolve quando mais ninguém resolve. E aí nós podemos ficar desorientados, podemos ficar sem luz, mas Cristo veio trazer luz para a nossa vida. Cristo veio trazer luz para aqueles que estavam em trevas. Que a gente possa confiar no Senhor. A gente pode não encontrar a saída, mas Jesus sempre vai providenciar o livramento para a nossa vida. Jesus sempre vai providenciar um escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz que nós não seremos tentados além das nossas forças, mas juntamente com a provação Ele nos dará o livramento, Ele nos dará o escape. A cova pode estar fechada e as trevas podem estar tomando conta, mas haverá um momento em que o Senhor se manifestará e nós veremos que há um escape, há um livramento do Senhor para a nossa vida. Agora nós estamos diante da palavra de Deus, irmãos. Nós estamos diante da palavra de Deus, e diante da palavra de Deus é uma coisa, dentro do culto é uma coisa, dentro da cova é outra. Não é assim? Dentro da cova é outra situação, ou não é? Na igreja é uma bênção, irmão. Você já viu alguém chegar e dizer assim: irmão, estou doente lá em casa. Ah, irmão, te vira, tu vai morrer. Alguém já disse isso a você na igreja? Não. Irmão, ora por mim, porque o parente está na UTI, está na ala vermelha, está não sei o que. A gente o quê? Vamos orar, irmão, Deus vai dar livramento. Não é assim que a gente escuta na igreja? É? Lá não. Lá o rei chegou a olhar para Daniel e disse: Daniel, olha, Daniel, tu vai para essa cova. O rei fala com ele. Se você ver o texto, o rei está falando com Daniel. O rei diz assim:
que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. O rei sabe que a situação de Daniel é difícil. O rei até nem queria jogar Daniel lá, mas porque havia uma lei, um decreto, uma ordem dele para que fosse cumprida. E Daniel desobedeceu essa lei e havia uma pressão. Então ele está jogando Daniel na cova dos leões. Mas ele diz que o Deus a quem você serve te livre, Daniel. Que o Deus a quem você continuamente serve, que ele possa te livrar. Mas mesmo assim, irmãos, vem os homens fortes, amarram Daniel, arrastam Daniel e jogam Daniel na cova. E Deus se faz presente livrando Daniel daquele lugar. Agora, eu falei que ali era o momento mais difícil na vida de Daniel. Ainda tem uma outra situação que a gente pode observar aqui, quando nós falamos que o versículo 17, o rei selou, e depois que está selado, ninguém muda. Ninguém pode anular, porque o selo com o anel do rei é um decreto, é uma ordem que ninguém pode descumpri-la, ninguém pode anular uma ordem de um rei. Então, além desse lugar onde Daniel está, representar o lugar mais difícil da sua vida, mostra que o problema que Daniel está enfrentando não é um problema pequeno. A situação que Daniel está passando não é uma situação simples, é uma situação muito difícil. Então, esse lugar, essa cova para Daniel representa também o lugar de grande proporção. Quando o problema se agrava, foge do seu controle. O povo de Israel, quando saiu do Egito, por exemplo, chegou diante do Mar Vermelho, atrás vinha Faraó com seus exércitos, e o povo de Israel não tinha arma para se defender. Estava lá, diante do mar, sem arma. Mas a solução veio. O Senhor abriu o mar e eles passaram a pés enxutos. E o Faraó, com seus exércitos que vinha perseguindo, pereceu dentro daquele mar no qual o povo de Israel passou a pés enxutos. O povo de Israel recebe o livramento do Senhor, sem ter nenhuma arma, consegue ser salvo de tão terrível exército e inimigo, adversário deles. A solução veio logo. Não existe nenhum problema acima do Deus de Israel. Não existe nenhum problema acima do Deus a quem nós servimos. Quando o povo estava aflito lá e olhava para Moisés, a gente saiu do Egito, trouxesse a gente para morrer aqui no mar. Deus apenas disse para Moisés assim, diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, diga ao povo de Israel que não pare, continue, não desanime, vá em frente. O Senhor continua sendo solução para a nossa vida. O Senhor continua sendo livramento na nossa vida. Diz ao povo de Israel que marche. Esse lugar, essa cova representa o lugar onde não há solução, onde não é possível que a pessoa se livre dele por esforço humano, porque nenhum ser humano poderia modificar o que o rei havia determinado. Ninguém mudava essa situação. Nenhuma pessoa, não existia nenhuma autoridade mais para ir lá e dizer, o selo agora eu apago e boto outro selo sobre aquela pedra. Não havia ninguém mais com essa autoridade. Você lembra de Sadraque, Misaque e Abdenego, quando eles foram jogados na fornalha de fogo, porque não dobraram seus joelhos para adorar a imagem que levantaram no meio da cidade em homenagem a Nabucodonosor? Porque isso era um hábito das pessoas naquela época. O rei Dario aqui de Daniel, quando é dado uma ordem dizendo que durante 30 dias ninguém pode fazer nenhum pedido ou oração a ninguém, a não ser o rei, é porque a ideia, e isso o rei aceitava, o rei podia dizer não, isso não. Mas ele aceitava, sabe por quê, irmãos? Porque os reis naquela época, os imperadores do passado, eles aceitavam se colocar no lugar de deuses. Não somente para ser obedecido em suas ordens, mas para serem venerados e adorados pelo povo. Dario acatou e aprovou o decreto ou a lei para quem durante 30 dias fizesse uma oração a qualquer deus ser jogado na cova dos leões.
Nabucodonosor aceitou levantar uma imagem no meio de Babilônia, uma imagem que era a imagem dele mesmo, a imagem de si próprio, que foi levantada no meio da cidade. O povo tinha que se dobrar diante daquela imagem e adorar. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se adoraram. E foi avisado ao rei. O rei mandou chamar os três e disse: eu vou mandar tocar todos os instrumentos novamente. E eu quero ver se vocês vão se adorar ou não. Se vocês não se dobrarem para adorar, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha fornalha e das minhas mãos. Veja, Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram a ele: quanto a isso a gente nem precisa responder. Nós não vamos responder. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para nos livrar. E se Ele nos livrar, se Ele quiser nos livrar, então Ele vai fazer isso. E se não, a gente morre. Mas a gente não adora o rei, a gente não adora outro Deus, senão ao Senhor. Eles sabiam que Deus poderia livrá-los daquilo que para eles era impossível. Eles acreditavam nisso. E se você observar, foi o que aconteceu. Isso está no capítulo 3 do livro de Daniel. O Senhor livrou-os. Quando eles foram jogados, amarrados dentro da fornalha, no versículo 27 do capítulo 3, diz que quando eles foram tirados de lá, vieram os servos do rei, os nobres do rei, olhavam para eles, cheiravam eles, pegavam na roupa deles, passavam a mão no cabelo deles, procurando sinal de queimadura, cheiro de fumaça, e nem sentiram, porque eles não tinham nem cheiro de fumaça. Ou seja, Deus é poderoso para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Não há problemas para Deus, irmãos. Olhe, deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que para você é o momento mais difícil que você esteja passando ou vivendo na sua vida, Deus é poderoso para livrar, para não ficar nem o cheiro mais disso na sua vida. Para você, quando lembrar disso, seja apenas para glorificar a Ele. Para você nunca mais lembrar disso com nenhuma dor, com nenhuma tristeza, mas apenas com a alegria de louvá-lo, porque Ele te deu livramento. Porque, como diz a palavra do Senhor, Deus é Deus do impossível. Agora eu quero pensar com você o seguinte, irmãos. Deus livrou Daniel. Ele era o Deus de Daniel. Mas não somente Deus era o Deus de Daniel, Daniel era o Daniel de Deus. Não é que Deus seja apenas o seu Deus, mas é que você seja dele também. É que você não apenas espere, eu tenho um Deus que é o Deus da minha vida, que você seja alguém que tem a vida para Deus, que vive para Deus. Vamos ver quem era Daniel. Capítulo 9, versículo 2. Vê o que é que diz o texto. Daniel, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Vê o que ele está dizendo? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. O que? Daniel está dizendo, eu entendi a Escritura do Senhor. Ou seja, Daniel é alguém que pesquisa a Escritura Sagrada. Daniel é alguém que olha para a Escritura de Deus, para a lei do Senhor. Daniel é alguém que vê na palavra de Deus resposta, vê na palavra de Deus direção para a vida dele. Daniel é alguém que vai e atenta para a lei de Deus, para os ensinamentos de Deus. Daniel tem um Deus que cuida dele, mas Daniel cuida em obedecer a lei de Deus, a palavra do Senhor. E ele diz, eu compreendi, eu entendi pelas Escrituras. Daniel era familiarizado com a Escritura, com a palavra de Deus. Que você tenha familiaridade com a Bíblia Sagrada, com a palavra do Senhor. Que você tenha comprometimento com aquilo que está na palavra de Deus. Segundo, capítulo 6,
o versículo 10 e o versículo 11, de novo. Vamos ver o que é que diz. A gente não leu esse versículo 10, não, a partir do versículo 16. Vamos ver o que é que diz o versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 6. Quando Daniel soube, isso foi quando o rei baixou o decreto dizendo que quem não adorassem, que quem fizesse oração durante 30 dias, quem fizesse qualquer tipo de oração ou pedido a um Deus diferente do rei, seria jogado na cova dos leões. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Para onde? Para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que? O quê? O que costumava? Era costume de Daniel fazer o quê? 3 vezes por dia, se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Ou seja, Deus é Deus de Daniel, mas Daniel é o Daniel de Deus. Deus é Deus seu, mas que você seja de Deus também. Daniel soube o decreto, soube que havia uma ordem do rei, havia algo que podia vir prejudicá-lo, alguma coisa que podia vir contra ele, mas ele fez o que costumava fazer. Ele não mudou os seus hábitos de obedecer a Deus. E a sua vida era uma vida de oração. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia, é o que ele costumava fazer. Então ele foi, de novo, versículo 11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel fazendo o quê? Orando e... Aleluia! Que quando nós formos procurados, que quando alguém olhar para a tua vida, que quando o inimigo procurar atrapalhar a sua vida, investir contra você, ele encontra fazendo o quê? Orando e pedindo ajuda a Deus. Daniel tem Deus, Deus é o Deus de Daniel, mas Daniel é aquele homem que está sempre orando a Deus. Não é para a gente ler agora, mas se você ver Romanos capítulo 1, versículo 10, Paulo vai estar lá falando em oração. Se a gente ler Efésios capítulo 1, versículo 16, Paulo vai estar lá falando em oração aos Efésios. Lucas capítulo 6, versículo 12, nós vamos encontrar dizendo assim, que Jesus se retirou para orar, foi para o monte, para o lugar reservado e foi orar. Orar era hábito de quem tinha comunhão com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 fala que nós devemos orar orar sempre. Uma outra coisa que nós aprendemos com Daniel, aí no versículo 10 de novo. Lá no final, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, embaixo, agradecendo ao seu Deus. Eu quero só que a gente veja Colossenses capítulo 4, versículo 2, para a gente entender esse agradecendo ao seu Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se o quê? Estejam alerta e sejam. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Ou seja, agradecimento está associado à oração. Quem ora é agradecido. Quem ora, Deus responde. Esse vai ser grato a Deus em sua vida. Esse vai agradecer a Deus. A gratidão está associada à oração. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Daniel tinha motivo para reclamar. Daniel tinha motivo para chorar. Daniel tinha motivo para lamentar. Daniel tinha motivo para se queixar, para estar chorando. Mas Daniel, ele não faz isso. O que é que Daniel está fazendo? Orando e agradecendo a Deus. O inimigo, tudo contra ele. Ele orando e agradecendo a Deus 3 vezes ao dia. Ou seja, com a gratidão nós reconhecemos a soberania do Deus que habita e que opera e que se manifesta em nossa vida. Estamos no versículo 10 ainda. 6:10, Daniel de novo. Daniel, lembre-se,
Lembre-se, Daniel, isso tudo está acontecendo quando o decreto foi anunciado e Daniel soube do decreto do rei de que quem fizesse qualquer outra oraçãozinha e não falasse com o rei, não pedisse nada ao rei, seria morto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Ou seja, Daniel sabe que a ordem é para não fazer, mas ele faz. Daniel sabe que quem fizer vai ser jogado na cova dos leões para morrer, para ser comido pelos leões. Mas Daniel faz. Então o que é que a gente aprende? É que Daniel não somente ele confiava na palavra do Senhor, que não somente Daniel procurava a direção da palavra, que Daniel não somente tinha uma vida de oração e de agradecimento a Deus, mas nós observamos que Daniel também era alguém corajoso. Daniel não desiste. Está tudo contra ele, mas ele insiste, ele continua crendo, ele continua confiando, ele resiste ao medo. O medo vai vir, irmãos, contra nós. Quem é que não vai ter medo nessa vida? Quem é que não tem medo de morrer? Quem é que não tem medo de ir para o hospital? Quem é que não tem medo de ser assaltado? Quem é que não tem medo de sofrer um acidente? O medo faz parte da nossa vida, mas o Senhor nos dá graça para a gente ter domínio, controle do medo. Daniel tem coragem mesmo diante do medo. Ele diz, eu vou continuar, mesmo diante daquilo que vem contra. Ele diz, eu vou orar, eu vou crer no meu Deus, eu vou dar graças a Ele, eu não vou desistir nunca. Ou seja, não pare na caminhada, não desista. Se você estiver esperando que alguém vai pegar você e vai colocar você feito jogador lá quando for o gol, lá, colocar, bota nas costas, né? Um homem bota o outro nas costas, sai correndo, né? Com ele nas costas, aí mostrando para todo mundo, o outro fica jogando para cima, né? Junto e joga para cima. Se você estiver esperando que alguém vai fazer isso, porque você é servo de Deus, não vai não. Não vai, o inimigo vai trabalhar sempre para desmotivar você, para entristecer você, para você desanimar. O inimigo trabalha contra a sua fé. Lembre-se, aprenda com Daniel, não desanime, o inimigo vem contra e você permanece, eu confio no meu Deus. Como ontem aqui nós ouvimos, não é? Deus falou com a irmã Marlene dizendo para ela, não tenha medo, não desanime, creia, levanta a cabeça, eu estou contigo. Faça como Daniel, continue acreditando, o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me defender, Ele pode fazer isso. E ainda que chegue bem perto, eu fico imaginando Daniel naquela cova, irmãos, escutando o leão, o rugido do leão, que é terrível, ali no ouvido dele. Imagina Daniel ali ouvindo aquilo. E Daniel, na mesma fé que quando ele orava a Deus, dizendo, eu sei, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus está vivo. E aí ainda a gente aprende o seguinte, no mesmo versículo 10, a gente pode entender aqui que Daniel, ele não apenas não cedeu ao medo, ele não apenas teve coragem, mas Daniel demonstra uma atitude de quem tem fé. Ele era obediente à lei de Deus, ele tinha uma vida de oração, ele era agradecido a Deus, ele enfrenta os momentos difíceis da vida com muita coragem. Mas, mesmo assim, ele é uma pessoa de fé. E eu gosto disso porque nós falamos aqui, há uns dias atrás, numa tarde aqui no Círculo de Oração, e depois repetimos em alguns cultos, Marcos capítulo 9, versículo 23, quando Jesus disse para o pai daquele garoto atormentado, se tudo podes crer, tudo é possível ao que crer. Tenha fé. Porque você pode não poder resolver o seu problema, você pode não ter forças para sair de onde você está, mas ninguém pode empatar você de crer. Você pode crer, você pode ter fé, pode estar difícil como tiver, ninguém é capaz de impedir você de ter fé.
Fé é algo que depende de você. Se você quer crer, você pode crer. Se você quer confiar, ninguém pode te impedir de confiar no Senhor. Então creia, tenha fé no Senhor. E aí, lembre-se que eu falei que no início aqui, que quem espera que o Senhor transforme a sua vida de adversidade, ou a adversidade que você está passando, em grande bênção. Esse é o momento. A sua fé fará com que as adversidades, as provações, as lutas, os problemas que você está passando sejam transformados em grandes bênçãos. Quando aquele moço disse: Jesus, eu levei o meu filho para os teus discípulos e eles não conseguiram expelir o demônio, eles não conseguiram repreender o mal. Jesus repreende os discípulos e ele diz: Senhor, ajuda-nos. E Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E eu quero voltar lá no início, versículo 3, do capítulo 6 de Daniel, mas no versículo 3. Daniel 6, versículo 3, para nós encerrarmos. Presta atenção o que é que ele diz aqui. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Irmãos, nós o nosso valor, o que vai mostrar para nós, não é comparando-nos com o nosso Deus. Deus é perfeito. Mas se você observar, quando Daniel chegou lá, no reino de Babilônia, ele se destacou dos demais. Por quê? Porque ele tinha grandes qualidades. Talvez alguma versão bíblica aí diga que Daniel tinha um espírito excelente. É isso. Daniel tinha qualidades que destacavam dos demais, que faziam-os ser diferentes. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A gente às vezes está sofrendo porque a gente quer ser igual aos outros. A gente quer parecer com os outros. A gente acha que porque os outros fez assim, a gente faz também. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que a pessoa chama palavrão? Me diga qual é o motivo da gente chamar palavrão. Se não é apenas porque a gente aprendeu a imitar os outros. Porque eu duvido que exista um louco nessa vida que consiga escrever que falar palavrão é algo bonito ou interessante. Por que a pessoa fala? Porque todo mundo fala. Porque ele ouviu os outros falar, ele repete. E olha que é difícil deixar, viu? Depois que aprende, é difícil. Pensa uma coisa ruim de deixar. Você já acostuma. Já teve gente até chamando no púlpito, pregando, chamar palavrão. Foi. Já teve gente pregando que falou no púlpito palavrão. Gente orando que acabou, errou na oração, foi chamar um palavrão depois para concentrar. Pense numa tristeza, numa infelicidade que entra na vida do homem apenas porque ele quer fazer o que os outros fazem. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem disse que você precisa imitar ninguém para ir para o inferno se você tem um Deus que dá qualidades boas para você? Levaram Daniel para ele ser contaminado lá na Babilônia. Levaram os 3 amigos dele para contaminar ele lá, para ele aprender o que não prestava lá, para ele adorar quem não era para ser adorado, para ele falar o que não era para ele falar. Quando chegou lá, sabe o que ele disse? Eu tenho qualidades. O meu Deus me fez diferente. Deus cuida de mim, Ele vai cuidar da minha vida. Mas a tua comida é essa. Não preciso disso não. O meu Deus cuidará da minha vida. Mas Daniel, o rei já deu ordem. Não importa se o rei deu ordem. Me ouça, durante 10 dias vamos fazer um teste. Faça provas com Deus. Deus pode transformar a sua vida.
Deus pode tirar de você o que ninguém tira. Deus pode te libertar do que ninguém te liberta. Deus pode arrancar de dentro, da mente, da boca, da língua, o que ninguém tira da gente. Enquanto eu digo que eu já ouvi gente pregando e chamando palavrão porque não conseguiu se livrar, mas eu já vi gente que tinha uma boca tão suja, mas tão suja, se tornando homem e mulher de Deus, pregando o evangelho e curando, abençoando vidas através do poder da língua, da palavra, porque o Senhor transformou a vida dessas pessoas. Aí eu digo, por que eu vou imitar o mundo se eu tenho um Deus que me livra, que me liberta, que me cura, que me sara, que trata da minha vida e que me dá boas qualidades? Mas você acha que isso é pouco? Eu quero fazer questão de que você leia comigo. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Porque uma coisa é eu falando de Daniel, irmãos. Uma coisa sou eu lendo o texto, dizendo para você assim, olha Daniel, até agora nós falamos de qualidade de Daniel, homem de oração, homem que dava graça a Deus, homem de coragem, homem de fé, homem que sabia enfrentar os problemas com determinação. É eu falando, baseado no que está no texto sagrado com você. Agora veja, Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Isso aí quem está falando aqui é Deus. Deus está falando de uma cidade que ele vai destruir, que ele vai castigar. Um povo que ele vai punir por causa da sua desobediência. Deus está dizendo que vai punir o povo dele por causa da sua desobediência. Aí veja o que é que Deus diz. Mesmo que estes 3 homens, Noé, quem? E, olha, ele citou 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Ele está dizendo, mesmo que esses 3 homens estivessem nessa cidade, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra de quem? Do soberano. De quem? O Senhor. É o próprio Deus dizendo que ele vai destruir uma cidade. Se Daniel estivesse lá, se Jó estivesse lá, se Noé estivessem lá, ele livrava os 3. Quando esses 3 orassem, Deus ia livrar. Podia todo mundo morrer, mas estes 3, o Senhor ia livrá-los. Quem está falando da qualidade de Daniel não sou eu não. É quem? O soberano, o Senhor. Ah, irmãos, que bênção! Alguém poderia falar mal do Daniel, alguém poderia tramar contra Daniel, mas tem um Deus no céu que está dizendo, Daniel eu livro, Daniel eu liberto, Daniel eu protejo. Que Deus nessa noite esteja dizendo para você, eu te livro, eu te protejo, eu guardo a sua vida, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 20 ainda. Aí mesmo, 20 agora, veja. Juro pela minha vida. Palavra de quem? Palavra de quem? O Senhor. Aí ele diz, mesmo que Noé, Daniel e estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Mas o quê? Por sua justiça só poderiam livrar, ainda que os filhos deles não fossem livres, mas Daniel seria poupado pelo Senhor, Noé seria poupado pelo Senhor, Jó seria poupado pelo Senhor. Ei, Deus está dizendo o seguinte, se seu filho não quer, se seu esposo não quer, se sua esposa não quer, se seu pai e sua mãe não quer, Deus está dizendo que Ele poupa a sua vida se você quiser. Ele livra você se você quiser. Ele guarda você se você quiser. Ele é o Deus que vê as suas qualidades. Capítulo 28, versículo 3 de Ezequiel. Você é mais sábio que Daniel. Não haverá segredo que seja oculto a você. Ele está falando com quem? Com Ezequiel. Está dizendo, você é mais sábio que Daniel. Mas Daniel é o quê? É sábio. Seja sábio. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Seja sábio. Seja sábio. Abandone tudo, mas sirva a Deus.
Alguém vai ser contra você, mas sirva a Deus. Alguém não vai lhe compreender, mas sirva a Deus. Porque quando você estiver na cova, que a cova estiver tampada, que estiver tudo escuro, e você só ouvir o mugido do leão, o rugir dele, Deus vai te dar livramento. Quando ninguém puder te dar solução, Ele te dará. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. E antes de orar, vamos dizer: grande. Irmã Gabi não aguenta mais, né, Gabi? Existe outro Deus. Grande. Teu Deus é grande. Não existe outro Deus tão grande assim. Vamos levantar nossos braços para o céu e dizer a Ele: grande, meu Deus é grande. Não existe outro Deus tão grande assim. Grande, grande. Se houver alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a esse Deus grande, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por sua vida, nós queremos orar por você. Se você entende, hoje eu preciso me decidir, me entregar a esse Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Grande, teu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Aleluia. Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te adoramos, meu Deus, porque não existe ninguém como o Senhor. Não somente em tamanho, em grandeza, mas não existe ninguém como o Senhor em amor, em misericórdia, em compaixão, em graça, em favor. E nessa noite, Senhor, nós sentimos que a Tua graça está nesse lugar, que o Teu amor está nesse lugar, que o Teu favor está nesse lugar, que o Teu amor envolve as nossas vidas, Senhor. E nós não podemos sair daqui sem declarar que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Deus da nossa vida, que nós Te amamos, sim, Senhor, mesmo que tenha sido depois de Tu teres nos amado primeiro. Mas que bom que nós aprendemos com a Tua palavra a Te amar. Nós aprendemos, ó Deus, com a vida a Te amar. Nós aprendemos com a luta, com a cova, com a dor a Te amar, Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Que aqueles, ó Deus, que estão enfrentando a cova, que estão enfrentando a luta, a adversidade, Senhor, possam ver também o livramento do Senhor, o escape do Senhor. Ó Deus, e que como Daniel, no dia seguinte, na manhã seguinte, ó Deus, mesmo que o rei não via, mas já havia um desespero do rei, querendo ouvir a voz de Daniel e gritando, dizendo: Daniel, porventura o teu Deus te livrou. Oh Pai, que muitos possam ouvir a voz como a voz de Daniel, dizendo: sim, sim, o meu Deus viu em mim inocência, o meu Deus me inocentou, o meu Deus me livrou, o meu Deus me defendeu, o meu Deus me guardou, o meu Deus está comigo. Oh, aleluia, louvado é o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas, que os males saiam em nome de Jesus, que a língua seja limpa, purificada,
Que, ó Deus, o coração seja arrancado, transformado, um novo coração seja colocado na vida dessa pessoa. Que a mente seja outra, Senhor, saudável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, em nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão, em nome do Senhor Jesus.